Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira aquilo que é mau. Nós temos, eu aqui, é o terceiro Natal no Mevan. Quarto Natal aqui na região. É o terceiro Natal aqui no Mevan. Eu queria chamar a pastora Débora. Eu queria chamar o pastor André, a Aimee, a Carol. Amigos, fruto é aquilo que aparece. Ele não pode surgir sozinho, fruto. Nós não encontraremos frutos escolhidos, frutos saudáveis, pendurados em uma árvore ruim e nociva à saúde. Nem fruto podre pendurado em uma árvore boa e saudável. Sabe, Jesus está dizendo que cada árvore vai manifestar aquilo que ela é. O fruto em si não é nada. O fruto é a manifestação exterior daquilo que a árvore é. Sabe o falso profeta, o falso ensino, o falso mestre? Ele não é falso por aquilo que ele fala, ele é falso por a sua vida. Assim como o verdadeiro, ele é verdadeiro, não por aquilo que ele ensina, mas por aquilo que ele tem demonstrado e expressado com a sua própria vida. Amém? E Paulo gastou boa parte da vida dele no ministério, na vida dele pessoal, enfrentando o falso ensino, os falsos apóstolos, não apenas apontando, mas construindo e edificando a partir daquilo que é verdadeiro. E o que eu tenho visto nesses últimos 3 anos, nesses últimos 3 natais, é uma família pastoral que tem se gastado por muito tempo a favor de um rebanho. E hoje não é apenas uma homenagem que nós queremos fazer aos nossos pastores. Nós queremos reconhecer publicamente aquilo que nós temos visto como fruto na vida deles. Você quer conhecer alguém, irmão? Irmã? Ande com essa pessoa e perceba os frutos dela, mas não naquilo que ela fala apenas, mas aquilo que ela é, naquilo que ela tem feito através da vida dela. Eu tenho sido agraciado por Deus por estar perto dessa pessoa. Temos irmãos aqui, amigos que eu conheci, que há 23 anos têm visto os frutos desse casal. Amém? Amigos, seus frutos, eles são ouvidos em suas palavras e vistos na forma como você tem se gastado a favor da igreja. A maneira como você se conduz e apacenta esse rebanho. Você tem manifestado aos seus amigos aquilo que você tem recebido no Senhor. Esse é um reconhecimento público daquilo que temos recebido da graça do Senhor Jesus através da família pastoral. As meninas estão aqui. Louvamos a Deus pela vida de vocês, sabia? Vocês têm dado a nós um presente, têm dado aquilo que é de vocês. E talvez vocês não percebem, assim como nós não percebemos, aquilo que Deus está fazendo na vida deles, neles e através deles. Mas os filhos de vocês vão ver como bons frutos. Nós reconhecemos isso como igreja, amém? O que Jesus está dizendo, irmãos, para não demorar, ele tem nesse texto de Lucas 6, ele tem dito o seguinte: da virtude armazenada em seu coração, você tem produzido bons frutos. O transbordamento do que está armazenado no coração é visto por aqueles que estão à volta, e não apenas suas palavras. Pastor, eu me dirijo a você. As palavras do Cristo. Da virtude armazenada em teu coração, você tem produzido bons frutos. E o transbordamento do que está armazenado em teu coração é visto pelos outros em sua vida, não apenas em suas palavras. Você é um presente de Deus, um fruto que nasceu em nosso meio, um mestre que ensina a verdade pela palavra, e nós somos gratos a Deus por você e sua família, em nome de Jesus, amém? Hoje eu vou falar. Nós queremos honrar a vida de vocês, nossos pastores. Sabemos o quanto eles se doam, eles doam as suas vidas.
em prol do reino. Nós sabemos o quanto eles têm negado a si mesmo por amor de Jesus. E esse é o legado que vocês têm deixado para nós. As suas vidas pregam o Evangelho. Na maioria das vezes, vocês não precisam usar as palavras. As suas ações revelam o amor de Jesus. E em especial hoje eu quero falar para minha amiga e pastora quanto que ela nos ensina, e algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Em Juízes 5:7. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Débora, como mãe nessa cidade, você tem gerado muitos filhos. A nossa Débora se levantou. Ela ouviu e atendeu ao seu chamado. Abraçou o seu encargo e recebeu os seus filhos. A sua entrega, a sua devoção e os seus dons têm conduzido os seus filhos ao Pai. A mãe que ensina, corrige e ama. Ela recebe a instrução do Pai, ouve a sua voz e guia os seus filhos. E assim tem sido. Tens levado os filhos dessa casa para esse lugar, próximos do Pai. A mãe que é sensível, ouve e obedece à voz do Pai. A sua vida ensina, a sua história inspira. Em todo tempo, aprendemos com Débora, doce, amável, sincera, mansa, generosa e muitas outras coisas que temos o privilégio de experimentar através de você. Em nome de todos esses filhos, nós agradecemos a você, Débora, que se levantou para esse tempo com uma voz profética e autoridade de quem se sujeita à vontade do Pai e acolhe o seu chamado. Florianópolis tem uma mãe, os seus filhos nasceram. Mevã Floripa te honra e te ama. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria que vocês estendessem as mãos para cá. Pedi para o pastor André orar pelo pastor, a Aimee orar pela pastora. Levanta as mãos para cá. Amém, irmãos? É uma alegria, um privilégio poder estar mais esse ano com vocês. Eu tenho aprendido muito, sou grato, junto com essa casa, essa família, e nós queremos abençoar vocês. Gostaria que a igreja estendesse sua mão para cá e liberasse tudo aquilo que você deseja sobre a vida dos nossos pastores. Pai, nós te honramos e te damos graças, Pai, por esse casal, por essa família que se dispôs, se colocou, Senhor, a estar em Florianópolis, a pastorear essa casa, esse lugar, Pai. Nós somos eternamente gratos, Pai, pela vida do pastor, da pastora. Que o Senhor possa abençoar ricamente, Senhor. Prospere em tudo aquilo que o coração deles desejar, Pai. Eu abençoo não só o pastor e a pastora, mas as suas filhas, a sua casa, Senhor. Que o Senhor venha a usá-los tremendamente, Senhor, ainda mais naquilo que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Somos gratos eternamente por aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, através da vida deles na nossa, Pai. Honramos e te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer sobre a vida do pastor Fernando, da pastora Débora, Pai, das suas filhas. Que o Senhor receba a vida deles como um louvor, como um incenso suave e agradável, Pai. Nós te louvamos, te rendemos graça, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu também quero fazer uma coisa, eu ia deixar para fazer nas primícias. Não sei se você sabe, nós tínhamos uma casa em Itajaí, quando nós saímos de lá, uma casa que a gente construiu, até usei nas pregações algumas vezes aqui o exemplo dela, foi a nossa primeira experiência de construir uma casa, e hoje nós não temos mais, nós acabamos negociando
com os parentes, né? Que era no terreno da sogra. A gente acabou, não estava nem no meu nome, né? Então a gente se desfez daquilo lá e vai receber algumas parcelas aí durante 6 anos da nossa família. Mas e eu fiquei assim: Deus, sei que eu vou investir, o que eu vou fazer, né? A princípio eu pensei em fazer uma oferta para acabar o nosso jardim, que está ficando bem bonito. Mas algumas coisas a gente não sabe, irmãos. Mas nós temos uma família aqui que mora numa casa em condições tão ruins que não tem uma parede na casa. Já moram numa casa que uma das paredes ela não existe mais. Então a gente soube disso e isso nos mexe muito conosco. E eu ia deixar para fazer isso nas primícias, mas eu vou fazer uma coisa como pastor dessa igreja. Se você quiser fazer comigo, só tem uma razão de nós termos dinheiro, irmãos, que é abençoar. Você tem aprendido nessa casa que o verbo que nós devemos mais colocar em ação é compartilhar. Hoje eu moro de aluguel, não tenho problema com isso. E eu quero usar uma parcela da minha casa. Eu peço autorização à minha esposa para isso. Na frente de vocês, irmãos. Uma parcela. A primeira parcela que eu receber, nós precisamos de 27 mil para dar àquela família uma condição de dignidade. Não estou pedindo luxo, não estou falando assim, eu estou falando de dignidade. E eu quero ser o primeiro a ofertar. Então, dos 27, 5 são nossos. A igreja também vai ofertar. E se você quiser ofertar também, ou está assistindo, eu não conheço a casa, nunca fui lá, mas eu soube pelos irmãos. E eu vou falar uma coisa, irmãos: eu não posso estar na minha casa sabendo que tem alguém aqui que mora num lugar que falta uma parede. Isso não é cristianismo. Não é. O Piero vai vender o carro dele, o único que ele tem, não é nem, né? Mas é uma semente, né? Glória a Deus. Mas é o que ele tem, irmãos. Ele vai vender. E 10 mil do carro do Piero, ele vai dar para a família. Nós vamos dar uma casa para essa família. Amém? Não estou pedindo dinheiro para você não, irmãos. Só estou falando como testemunho e dando uma oportunidade para que a sua conta no céu aumente, como Paulo fala, em nome de Jesus. E eu creio que antes da virada do ano nós já vamos ter os 27 mil. E se Deus quiser, em janeiro essa casa está montada lá para eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus tem nos abençoado muito, irmãos. E Deus sabe de todas as coisas. Deus é Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Capítulo 9 de Isaías. Eu quero falar sobre a minha esperança. Sobre a luz que um dia brilhou nas trevas e que infelizmente o mundo da época rejeitou, e o mundo dos nossos dias também tem rejeitado. Prova disso, irmãos, que a luz brilhou e aqueles não a aceitaram e hoje continuam fazendo a mesma coisa. É só ver pela característica do povo dos nossos dias: um povo sem alegria verdadeira, sem pureza, cada vez mais a propagação, o crescimento desenfreado do pecado, a falta de identidade, a falta de destino e o pior, a insensatez de uma geração rebelde, que luta contra Deus, que teima em viver sem
as palavras sem o favor de Deus, sem as Escrituras. Outra coisa que tem assolado e tem feito as trevas se tornarem intensas é usar e manipular as Escrituras sagradas conforme a vontade de cada um, a livre interpretação, de manipular, de mexer, de usar as palavras de acordo com a nossa própria vontade. Irmão, a Bíblia, ela não vem satisfazer a minha vontade. A Bíblia vem estabelecer a vontade do meu Pai, do nosso Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero falar sobre luz e trevas essa manhã. E tudo que poderia brilhar na minha vida era trevas. A luz que habitava em mim era trevas. A luz que havia em mim e em você era trevas. Se há alguma coisa resplandecendo hoje que faz brilhar, faz glorificar a Deus, e é a luz do eterno, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. É o favor dEle, é a graça dEle, e isso é dom de Deus. Capítulo 9 de Isaías. Esse texto vem num período sombrio, mas antes de ler o capítulo 9, só deixa eu ler João 3, 19 e 20, para dar base no que eu falei aqui agora, da rejeição do mundo que está em trevas, e a condenação. João 3, 19 e 20, deixa eu abrir aqui, João 3, 19 e 20, vamos lá, glória a Deus. João 3, 19 e 20, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmãos, nós podemos falar com os nossos lábios que nós amamos a luz, nós podemos cantar isso, mas o que testifica mesmo, o que testemunha, são as nossas obras. E se as nossas obras forem más, é sinal de que a luz do Senhor não está em nós, e a luz que brilha em nós, elas são densas trevas. O Senhor diz numa das partes das Escrituras que os olhos são como candeia do corpo, e se os seus olhos forem maus, a luz que há em ti, elas são trevas, densas trevas. Então, ou seja, você não é somente alvo dessa luz do Senhor, mas você também é responsável pela propagação dela. O Senhor diz nas Escrituras que enquanto Ele estava no mundo, Ele era a luz do mundo, mas uma vez que Ele foi levado aos céus, Ele olha para os discípulos e fala: agora vocês são a luz do mundo. Ele sabia que enquanto Ele estava entre os homens, Ele era o responsável por manifestar algo, mas Ele também preparou os discípulos e espera que a igreja entenda esse propósito, que enquanto Ele não está aqui agora, mas resta uma promessa a qual Ele vai retornar, nesse período de tempo, o responsável por manter isso somos nós, eu e você. E se você quiser saber que tipo de luz nós estamos refletindo, é só ver pelas obras, porque se as nossas obras forem más, duas coisas: nós não estamos refletindo a luz do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo nós mesmos rejeitamos chegar próximo dEle. E para isso nós, como crentes, muitas vezes manipulamos as Escrituras, aceitamos uma realidade de igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Irmãos, não adianta, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas para você resplandecer a luz do Senhor, o que havia em você vai ter que sumir, vai ter que desaparecer, para que a sua luz resplandeça. Nesse vaso que se chama eu, que se chama você, não há como brilhar duas realidades diferentes. Ou brilha a luz dele, ou vai permanecer a nossa realidade ofuscando a realidade divina, que deseja ser propagada através da igreja. Vamos ler Isaías, num contexto terrível que estava passando. Irmão, há um ditado profético, que quanto mais intensa, mais densas são as nuvens, maior é o raio de luz. Há também
uma passagem bíblica que vai dar base para isso, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas Paulo fala, agora você não pode pegar isso daqui para mergulhar no pecado para ver que a graça agora vai aumentar. Não, porque uma vez que você morreu para o pecado, agora você não deve viver mais para ele, mas viver para o Senhor. Agora todo crente deveria entender isso, e agora não é mais ele quem vive, mas Cristo vive através dele. Não sei se você lembra, mas quem já leu Apocalipse, gosta de Apocalipse, no capítulo 2, há uma carta escrita para uma daquelas igrejas chamada Éfeso, e ali diz que se Éfeso não acordar, não se arrepender e não voltar para o Senhor tiraria o castiçal deles. Se no antes disso, se você for ler o texto anterior da primeira carta de Apocalipse, você vai ver que a visão de João, ele vê o Cordeiro de Deus andando no meio de 7 castiçais, que eram as 7 igrejas. E o que fazia uma igreja ser igreja era exatamente o castiçal, porque não há sentido de ser igreja sem resplandecer a luz do Senhor. Não há sentido nenhum, irmãos, de ser igreja. Qualquer lugar que se chama igreja, que não resplandece mais a luz do Senhor, ela deveria ter outro nome, não mais igreja. Poderia ser uma instituição religiosa, um clube, uma associação, alguma coisa assim, mas igreja, no sentido bíblico, é aquela que resplandece a luz do Senhor, e a luz do Senhor é mantida pelo próprio Senhor. Ele andava no meio dos castiçais, e ele era o responsável, assim como o sumo sacerdote era na antiguidade. Capítulo 9. Deixa eu perguntar para você essa manhã, você que está aqui, você que está em casa, que tipo de luz está brilhando em você? E eu vou fazer mais uma pergunta aqui para você. Quando você foi alvo dessa luz, que era inacessível, o que aconteceu na sua vida? Porque eu rejeito, escute aqui, olha para mim, eu rejeito a ideia de que a luz do Senhor resplandece em você e não acontece nada. Irmãos, é como uma casa que você entra no escuro. Imagina você chegando na sua casa de madrugada, ela está toda no escuro, e você entra, a energia está ali, só que você não vê. Você tem uns instrumentos na parede chamada interruptor, que você tem uma escolha a fazer: ou você liga, ou você continua andando em trevas. Mas a energia está ali. Jesus está aqui. Você desfruta da sua palavra ou não, vai depender de você. Que tipo de interruptor você vai acionar? Se você vai acionar um interruptor, porque ele está aqui. A vida, a força, a graça são totalmente dele. E quanto mais isso, irmãos, mais nós acionamos isso. Quando eu estou entrando na minha casa e eu vou acendendo, irmãos, eu vou vendo toda a realidade daquele ambiente. Imagina você entrando lá que você não conhece, você não sabe. Se você não acender a luz ali, você nunca vai perceber os detalhes. Irmão, tem detalhes da nossa vida que só Jesus pode mostrar para mim e para você. Para aqueles que se acham alguma coisa ainda bom, que tem orgulho ainda, ou soberba, alguma coisa assim, ou disfarçado disso, precisa acender um interruptor aí urgente, porque não tem como, né, Giovanni? Se você acender o interruptor e a luz dele brilhar, a primeira coisa que vai acontecer, vai acontecer uma movimentação de revelação na sua vida inversa do mundo, porque você vai começar a perceber que você não é exatamente aquilo que você pensava que era. E você, pastor, mas e agora? Agora a luz, a mesma luz que mostrou que você não era aquilo que você pensava que era, ela também vai começar a revelar algo que você não sabia, aquilo que você é na luz inacessível, porque a sua identidade está nele. E tem gente ainda brigando, ainda para ficar ali, guardando aquilo que... Irmão, o que vai ter que acontecer? Vamos falar sério, o que tem que acontecer na vida de muitas pessoas para ela decidir
apertar o interruptor. Não brinque nas trevas. Todo aquele que diz que está na luz deve andar como ele está na luz, disse João. Olha só o que diz Isaías agora. Mas a terra que foi angustiada não será, Isaías 9, 1 e 2 e 3. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Até aqui. Não, vamos ler mais, irmãos. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto, na batalha, e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim mais, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus fará isso. É uma promessa dele. Irmãos, se Isaías tinha noção exata do que ele estava profetizando, e os seus ouvintes tinham o entendimento de em que momento iria isso acontecer, a gente não sabe, mas espiritualmente a gente sabe que Isaías estava prevendo uma coisa, ainda que estava passando por um momento difícil, mas ele estava prevendo uma coisa muito além dos seus dias, porque está falando aqui não do próximo rei que viria depois de Acás. Essa profecia aqui, ela aconteceu nos dias de Acás, rei de Judá. Só para você ter uma ideia, irmão, do cenário que era. Se você acha que você está passando por luta, imagina que Acás está vivendo dias onde a grande potência daqueles dias era a Síria, e ele pediu socorro, irmão, a tudo que você podia imaginar, menos a Deus. Deus, ele era talvez a última opção que nem foi acionada por Acás. Ele procurou socorro na Síria, procurou socorro na Assíria, procurou socorro em outros deuses, queimou a todos os deuses, queimou seus filhos a Moloque. Ele cometeu loucuras, rejeitou o Deus de Israel. E nesse cenário cabuloso, irmãos, nesse cenário de trevas, pior, irmãos, era densas trevas. Isaías vem falando que, olha, ele parece que nasce de novo uma esperança quando ele percebe profeticamente que vai brilhar uma luz tão intensa, tão grande, que vai restaurar a esperança de Israel. Ainda que vivesse um período tenebroso, difícil, angustiante, que estava um jugo sobre o povo pesado, que estavam cansados, sobrecarregados, ele começa a perceber que lá longe começa a brilhar uma luz, e que ele diz que, aí ele começa a falar, mostrando que exatamente não era daqueles dias que ele estava falando, mas eram dias apontando para o Senhor, porque os profetas apontam para o Senhor Jesus, as escrituras apontam para o Senhor Jesus, e ele fala, um menino vai nascer, e o principado de Deus vai estar sobre os seus ombros. Irmão, quando eu vejo essa palavra aqui, que um menino vai nascer, e o principado vai estar sobre os seus ombros,
E o escândalo que foi na época, de um menino nascer como nasceu, numa manjedoura, que você lembra toda a história. Mas eu lembro de duas pessoas, irmãos, porque a esperança, ela faz você enxergar coisas que os seus olhos naturais não podem enxergar, não conseguem. A esperança nas Escrituras, de olhar para as Escrituras e esperar algo, como os profetas estavam profetizando de algo que viria muito além dos seus dias. Eu lembro de duas pessoas. Primeiro, a profetisa Ana e Simeão. Um senhor de idade que estava no templo, ele ia no templo para esperar a consolação de Israel. Irmão, a nação pode não ter reconhecido, mas um senhor de idade, que ele sempre orava para que Deus não deixasse ele morrer antes de ver o Consolador, o Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz. E ele só pôde descansar quando ele estava no templo. E ele percebeu, irmão, agora é fácil você ver as Escrituras e você, ok, eu entendo que Simeão viu e reconheceu, mas imagina Simeão no templo e entra uma criança no colo da sua mãe, e é assim como qualquer outra criança, e ele profeticamente ele reconhece que o principado estava nos ombros daquele menino, e ele simplesmente pega e fala: Deus, obrigado, porque eu pude segurar, porque o Senhor foi fiel à sua promessa, eu pude segurar, e o Consolador de Israel está nas minhas mãos. Enquanto o mundo estava em trevas ainda naqueles dias, e permanece em trevas, e as trevas ainda são amadas por muitos, e infelizmente muitos até cristãos, que se dizem cristãos, religiosos, amam mais as trevas hoje do que a luz. Como assim, pastor? Quando que nós amamos mais as trevas do que a luz? Quando nós, irmãos, nós nos aproximamos muito mais das trevas, quando nós continuamos fazendo as mesmas obras. Muda só o cenário. Irmão, tem gente cometendo os mesmos pecados, só que num cenário religioso. Continua rebelde, continua insensato. Sabe o que é insensato, irmãos? Que é um dos piores juízos para o ser humano. É quando você diz assim: olha, o dono do meu nariz sou eu e eu faço o que eu quero. Quando você é o juiz, quando você governa a sua própria vida, quando você diz, você começa a definir para onde você vai, para onde você não vai, o que você vai fazer. Isso são características de insensato. Agora, quando a luz começa a brilhar sobre a sua vida, você já começa a se submeter a ela, e não é mais você que decide, não é mais você que governa. O que governa você é o que governou a vida de Simeão, é a esperança dessa luz. Em algum momento eu vou ter contato com ela. Simeão acreditava, e a esperança é: eu não vou morrer antes desse dia. E realmente assim aconteceu. Ana também, quando apareceu o menino, ela começou a profetizar, porque ela sabia algo especial acontecendo. No meio de toda essa treva, começou a resplandecer uma luz. E eu vou repetir a pergunta para você, irmão: o que você está fazendo com essa luz? Quais são as suas respostas para ela? O que você faz quando ela brilha na sua vida? Ou você pensa que ela vai continuar brilhando com a mesma intensidade para sempre, mesmo diante das suas recusas, da sua dureza de coração? Irmãos, eu quero falar uma coisa: você pode administrar a luz da sua casa, desligar, ligar, mas a luz que se refere nas Escrituras, você não administra ela. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Ou esse menino aqui, que era menino, hoje ele está sentado à destra do Pai. Ou ele reina na sua vida, ou ele não reina na sua vida. E eu quero falar para você, o reflexo do seu reinado, é porque na nossa cultura é muito difícil nós imaginarmos essa questão de reino, porque nós viemos num sistema democrático, de exploração. Nosso país foi um país explorado, então nós não temos a cultura de reino. Mas reino, se ele reina, por isso quando o reino dele chega na sua vida, e o Senhor disse que o reino dele está em nós, se o reino dele está em você, então ou você se sujeita ao seu senhorio, ou você não entendeu ainda nada.
ou eu me sujeito a esse senhorio, ou eu não entendi nada. Aqui mora a angústia dos santos, porque você vai ter que lidar com a sua carne todos os dias, seus sentimentos, a sua vontade, que ela vai sempre querer ofuscar essa luz que está irradiando desse lugar. Irmãos, como nós lemos João 3, 19 e 20, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, Isaías teve uma visão gloriosa, que reacendeu a esperança de Israel. O profeta viu muita tristeza, muita luta, muita adversidade, mas ao mesmo tempo ele viu, vai brilhar uma luz. E eu quero falar uma coisa para você, irmãos, essa luz brilhou, mas aquele que fez, que mostrou, que encarnou isso, que manifestou isso, ele vai voltar. O seu reino vai ser estabelecido na sua plenitude. As consequências, irmãos, do governo do Messias são apresentadas antes que ele próprio seja apresentado, quando ele falou que o que o Senhor faria. Olha só no versículo 3, vou ler de novo. Tu, depois de ver essa luz, olha o que o profeta vê. Tu multiplicaste a nação e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti. Irmão, vou falar de novo. É fácil ler isso daqui hoje, mas quando o profeta escreveu isso daqui, não tem nada a ver com o seu contexto. Não tinha nenhuma base para você acreditar nisso, olhar assim no cenário do rei Acaz naqueles dias, o domínio de Assíria, do que estava acontecendo. Irmão, Judá sofreu tanto nesses dias aqui, nessa época, que ele foi capturado pelo próprio reino do norte de Israel. Quando chegaram lá, fizeram Judá voltar. Irmãos, a confusão era tanta, o desgaste era tanto, o desvio de Deus, de Jeová, era tanto. Mas quando Deus começa a mexer, quando eles começam a ver o povo, uma parte do povo voltar para o Senhor, então a alegria do profeta, ela começa a reacender. Só porque alguns começam a retornar e começaram a se converter ao Senhor. Irmãos, pode haver trevas, densas trevas nos nossos dias, mas sempre vai ter um remanescente se voltando para o Senhor. Sempre vai haver em todo momento na história. Sempre vai haver uma pessoa, outra, em todos os lugares, se voltando, se curvando, se sujeitando ao Senhor. Para quê? Porque essa luz aqui vai continuar brilhando, irmãos. Não interessa se você não quiser, não vai ser através de você, mas vai ser através de alguém. E Isaías se alegrou com isso. A luz do governo do Messias, diante da crise daqueles dias, como diante da crise dos nossos dias. Irmão, você consegue hoje as trevas nos nossos dias? Escute algo. As trevas dos nossos dias, elas são tão densas que parece até palpar elas hoje. Dá até para tocar nelas, de tão densas que elas estão se tornando, em todos os sentidos. Irmão, aquela que era para manter a luz acesa, está se desviando. Dos lugares aonde nós podíamos esperar algo, estão se desviando. Como diz, parece que me ecoou, eu estava lembrando, enquanto nós estávamos aqui essa manhã, eu estava lembrando de uma palavra de Amós, que Amós diz que nos últimos dias haveria fome de pão, não do pão, mas da palavra de Deus, e correriam de um mar a outro, e começariam a correr de um lugar para outro, e não iriam mais achar. Por quê? Porque haveria uma escassez dela. Não despreze enquanto você tem. Sabe que é o nosso perigo? Eu estava conversando esses dias com um irmão. Sabe o perigo que nós corremos? É o que Salomão fala em Provérbios, que a alma farta pode pisar o favos de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. O perigo que nós corremos hoje é com a fartura de pão, nós menosprezarmos aquilo que Deus está falando conosco, de tornar comum aquilo que é santo. Irmão, não torne comum aquilo que é santo. Não olhe para a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer. Não receba a palavra de Deus como se fosse palavra de um homem. Há uma carta de Paulo que ele exalta os
os seus destinatários, que ele fala assim: olha, eu louvo a Deus porque eles receberam as minhas palavras, não como minhas palavras, mas como palavra de Deus. Então, irmãos, quando você se depara com a palavra de Deus, com o que Deus está falando, não trate isso como se fosse de qualquer forma, qualquer coisa. As coisas, irmãos, de Deus não podem se tornar comuns na sua vida, no sentido de qualquer coisa. Não torne os nossos ajuntamentos, por exemplo, uma coisa que tem que cumprir uma agenda. Hoje eu tenho que ir no culto de manhã, mas, poxa, tá um dia bonito para ir para a praia. Vai depois, né? Não torne as coisas que ainda são marcos para nós, irmãos, como algo sem valor nenhum. Não faz perder o brilho. Você é responsável por isso. Irmãos, às vezes são negociações que você faz. Vou dar o exemplo da casa de novo. São vários interruptores. Hoje você desliga um, amanhã você desliga outro. Quando você vai ver, você está em trevas e nem percebeu mais. Eu vou falar uma coisa, irmãos, com tristeza, mas eu creio que a maioria daqueles que se chamam crentes nos nossos dias estão andando em trevas, afirmando que estão na luz. Mas você pode reconhecer isso pelas suas obras, porque as obras são más. Você falou hoje de igreja, é um esculacho, irmãos. Você falou hoje de crente, é um esculacho. Por motivo de quem? Por motivo dos outros? Não, é como o Senhor fala. Deus tem prazer de quando você, fazendo bem, você passa por lutas, você sofre. Deus se alegra com isso. E você nasceu para gerar alegria no coração de Deus. Deus se alegra com isso. Mas que vantagem há se você fazendo mal, você sofre? Que vantagem há se você cometendo pecado, desobedecendo, você sofre? Isso não há vantagem nenhuma. A alegria de Deus é quando você, pela sua palavra, você padece. Pela sua palavra você ecoa os gestos de um menino que nasceu há 2000 anos atrás, que o autor de Hebreus diz: ele, ainda que era filho, aprendeu a obedecer pelo que padeceu. Se tinha uma experiência, irmão, que não sei se você já imaginou isso, Jesus, enquanto estava à destra de Deus na eternidade, ele não tinha experiência do que era obediência para homens escravos como eu e você, que estávamos escravos do pecado. Mas como diz a palavra de Deus, a maior humilhação do Senhor foi deixar aquele lugar e assumir uma condição semelhante à minha e à sua, e ele aprendeu na pele o que era obediência. Ele aprendeu na pele pelo que suportou, porque quando ele pediu no Getsemane, clamou pela sua aflição em relação à morte, diz a palavra que ele foi ouvido, mas ele saiu dali e foi para a cruz. E o Senhor diz: armai-vos vocês dos mesmos pensamentos que havia naquele menino. Aquele menino de 2000 anos atrás, hoje, ele não é mais um menino, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai voltar, e o sentimento que estava sobre ele, que mantinha aquele principado, é que ele nunca, em nenhum dia da sua vida, ele viveu para satisfazer a sua própria vontade, mas os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração, estavam todos apontados para satisfazer a vontade de Deus, do seu Pai. Armai-vos disso, que aquele que padeceu na carne, diz a palavra, cessou do pecado. Sabe o que ele está falando? Eu vou pregar sobre isso outro dia. Ele está falando: entendam uma coisa, enquanto vocês estão peregrinando, esperando o Senhor voltar para se encontrar com Ele, entenda, irmão, isso aqui é um escândalo para crente nos nossos dias, tá? Ele está falando ali da aflição da sua carne. Ele está falando: vocês, entendam uma coisa, até o final da peregrinação de vocês, vocês vão ser afligidos na carne.
A carne de vocês vai viver uma aflição, como ele viveu. Se é que vocês querem viver uma vida santa como ele viveu. Não é assim que está escrito em Pedro, 1 Pedro? Sede vós santos, como vosso Pai é santo. Irmão, quando eu olho para os nossos dias, a incerteza, a falta de esperança, as guerras, a violência, elas voltam a marcar a história, como nos dias de Isaías. Não é muito diferente. Hoje, irmão, se você largar o Senhor, não sobra muita coisa, não sobra nenhum lugar para você se agarrar, porque tem uma grande depressão rondando o mundo. Se você for ouvir os governantes das grandes nações, se você for ver as guerras que estão acontecendo, as ameaças de guerra, se você for ver tudo o que está acontecendo nos nossos dias, você vai ver o que está rondando são densas trevas. Só tem uma coisa, uma esperança para nós. Não há mais, não tem outro lugar, irmãos. Ou você se agarra em Jesus, ou você crê de todo o seu coração no Senhor Jesus, ou o que vai restar para você é somente a terrível expectativa do juízo. Mas eu quero terminar falando de uma coisa. Primeiro, lembrar que nessa escuridão, Isaías viu a nossa esperança. Eu vi essa luz, irmãos, quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu tive contato com essa luz. E essa luz brilhou nas minhas trevas. E continua brilhando até hoje. E eu quero perguntar para você, se essa luz continua brilhando na sua vida. Porque pode haver algum lugar aí dentro de você ainda que não foi explorado por ela. Pode haver lugares ainda que ainda reina egoísmo, reina orgulho, reina vícios que ninguém sabe, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é penetrante e ela é capaz de discernir as intenções do coração do homem. Irmãos, diante da sua palavra, diante do Cordeiro de Deus, diante dessa luz, você não tem como disfarçar. Não adianta botar roupa de ver Deus. Não adianta comprar roupa nova, irmão, e ficar bonitão. Não adianta comprar roupa nova e ficar bonitona. Diante dele, irmão, não tem botox, não tem maquiagem, não tem nada. Você vai comparecer diante dele quando a palavra dele chega, quando a luz dele chega, você está diante dele exatamente como você é. Você pode pensar que não, mas ele te vê como você é. O negócio é que tem que casar as duas coisas. Ele sempre vai te ver como você é, mas nem sempre você vai se apresentar a ele como você realmente está. Como que você está hoje? Às vezes nós temos a habilidade de sorrir por fora, está chorando por dentro. Faz de conta que está de luz, todo iluminado, mas na realidade o coração está em densas trevas. Eu quero falar agora sobre um legado para nós terminarmos. Jesus disse um dia, João 8,12. Se você quiser abrir aí comigo, João 8,12. Tão certo quanto o amanhecer inunda todas as terras, irmãos, certamente todos os que andam nas trevas um dia verão e terão que reconhecer essa grande luz. Até mesmo os reis, todos os principados e potestades. Hoje pode estar andando em trevas e não reconhecer a luz, mas um dia, assim como o amanhecer traz luz a todos os ambientes em trevas, ele diz que todos vão reconhecer a sua luz, verão essa luz. Vamos ver o que Jesus falou. João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Tudo que os profetas falaram, o que Isaías falou, sou eu.
Eu sou a luz que um dia ia brilhar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou parafrasear isso e trazer isso, tornar isso mais acessível, irmãos, para que a gente possa entender bem. Quando o Senhor diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, Ele está falando, vocês que me seguem, vão fazer coisas que são naturais da luz, não das trevas. Se você não ama as pessoas, não ama o seu irmão, ou se você odeia alguém, não é comigo que você está andando. É como se o Senhor estivesse falando isso. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, se você tem dificuldade de andar a segunda milha, se você tem dificuldade de abençoar, de acreditar, não é comigo que você está andando, porque isso são coisas naturais da luz. Irmão, é impossível, eu quero falar para você, você andar na luz e você não ser contagiado por ela. É impossível você estar sujeito a ela, sujeito ao ambiente dela e não ser moldado por ela, transformado por ela. Irmão, treva nenhuma, ela resiste. Quem resiste somos nós, mas as trevas, quando, vocês lembram, por exemplo, para entender o que acontecia espiritualmente quando Jesus chegava em ambientes aonde os demônios reinavam? Na hora que Jesus, sem falar nada, irmão, na hora que Jesus chegava, o que acontecia? Quando ele chegou em Gadara, o gadareno de longe já falou, já reconheceu quem ele era, e já falou, você vem atormentar a gente antes do tempo. Irmão, as trevas se rendem, o ser humano que não se rende, o homem que é ruim, mas principados e potestades reconhecem. O que está acontecendo? Por isso que o Senhor vai falar em outro texto, que o justo, aquele que está nele, quando ele tem essas experiências de entrar em outros territórios também, que são dominados pelas trevas, ele diz o quê? Quando um justo colocar os seus pés no lugar, o lugar vai ser o quê? Abençoado, irmãos. Por isso que, se todo crente entendesse isso, imagine, irmão, se todo crente entendesse isso e vivesse essa realidade, aonde você andaria, os lugares seriam impactados pela luz que reflete através de você. E olha que ele falou, eu não acendo nenhuma candeia para deixar escondida, mas eu coloco no velador para iluminar toda a casa. Ele estava preparando os seus discípulos para que no momento que ele saísse dali, eles continuassem o legado dele. Qual era o legado? Iluminar, irmãos, o mundo que está em trevas, resplandecer algo. Mas o coração de Jesus, como o coração de todo crente deveria ser, não tem nada a ver com luz própria, não tem nada a ver com resplandecer alguma coisa nossa, não tem nada a ver com alguma coisa minha. A luz que deve resplandecer é totalmente dele, porque ele também fez assim. Jesus, quando veio, ele não falou e não fez nada dele mesmo, mas ele falou, o que eu falo, o que eu faço, é o que eu vejo e eu ouço o meu Pai fazer. Eu vim para manifestar o meu Pai, porque se vocês me receberem, vocês recebem Ele. Hoje, irmãos, os crentes não fazem isso, eles querem ser recebidos no final, eles mesmos. Eu quero ser recebido, eu quero ter, eu quero estar ali, eu quero ser reconhecido. Naqueles dias, Jesus ensinou uma coisa diferente: se vocês me negarem, vocês não estão negando eu não é questão, é quem me enviou. João 9,5 diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 12,46, ele fala assim, eu sou a luz do mundo que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Agora o legado, a continuidade dessa luz, Mateus 5,14, diz assim, agora ele falando para os discípulos, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
É como se ele estivesse olhando para os discípulos e ele falasse assim: de agora em diante, ou vai chegar a hora que não vai depender mais de vocês, o que vai estar sobre vocês vai ser exposto. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. No momento que você se reconhece como uma candeia nas mãos do seu Senhor, não é mais você que define a hora de ligar e a hora que desligar, está entendendo? Não é o crente que define, não, hoje eu vou brilhar e amanhã eu não vou brilhar. Hoje eu vou estar bem, amanhã eu não vou estar bem. Estando bem ou não estando bem, tendo alguma coisa ou não tendo alguma coisa, a luz dele brilha em mim. E é isso que é verdade. Ele diz assim, olha só: porque no outro tempo, Efésios 5:8, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vou repetir, porque isso daqui, irmãos, é sobrenatural. Ele está falando quem você era. Isso aqui é uma cura de identidade, irmãos, de propósito. Se você quer saber quem você é e o que você tem que fazer, isso daqui responde já te mostra o caminho. Ele está falando, vocês em outro tempo eram trevas, mas agora vocês são luz. Você está entendendo o nível da mudança? A magnitude da cura, do que Jesus fez? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E ele dá um recado: então andai como filhos da luz. Uma palavra para os que estão, essa palavra de Isaías é uma palavra para os que estão cansados, estavam cansados e desamparados. E essa palavra que nos alcança nesses dias, em nome de Jesus. 1 João 1,7, eu quero terminar lendo esse texto. É o que nós estamos lutando para viver. É o que nós estamos nos gastando e deixando gastar. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Logo, a comunhão não depende da gente, irmãos, do que a gente vai fazer. Podemos fazer uma série de programação e ter estratégia. A comunhão da igreja verdadeira, ela depende de uma coisa: de andar na luz, como Ele está na luz. Ou seja, eu acredito nisso, irmãos. Sabe que eu acredito em comunhão? Ela não pode ser fabricada por nós. Eu não tenho esse poder. O que eu estou ensinando é o seguinte: se você andar na luz e eu andar na luz, isso é a nossa comunhão. Não pode ser fabricada por uma instituição, não pode ser fabricado por um conselho, não pode ser fabricado por homem algum. A comunhão que o Senhor está falando que nós podemos ter em Deus, ela se dá pelo simples fato de você se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo, e eu também me sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. Então a nossa comunhão se dá na sujeição ao mesmo Senhor. Aonde dois ou mais estiverem reunidos, sujeitos ao meu nome, à minha vontade, ao meu senhorio, eu estou ali. Se tiver dois, Hugo, se eu fizer isso e você decidir fazer isso, quem olhar para o nosso relacionamento vai saber, Hugo, mais cedo ou mais tarde, que Jesus é o Messias. Vai acontecer, Ariel. Vai acontecer, pastor Alexandre. Eles podem não reconhecer hoje, mas no dia da visitação deles, a palavra fala, eles vão reconhecer pelas nossas boas obras e vão glorificar aquele que nos enviou e nos manteve até hoje. A nossa luta, igreja, não é por fazer qualquer coisa. A nossa luta é para nos manter sujeitos ao senhorio dele. Ah, pastor, eu vejo gente querendo ter comunhão, irmãos, mas são incrédulos. Eu vejo muita gente querendo ter comunhão, mas são desobedientes.
Não há comunhão com crente desobediente. Não há comunhão com crente incrédulo. Não há comunhão com rebeldes. A comunhão está em você andar na luz e eu andar na luz. Não depende de nós. É algo que vai além da nossa força, além do que nós podemos fazer. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, você tem que conhecê-lo para andar com Ele. Você tem que conhecer para permanecer andando nele. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Se levante essa manhã em nome de Jesus. Aleluias. Te damos graças, Senhor, por essa palavra. Você lembra quando essa luz brilhou sobre a sua vida? Agradeça a Deus por isso. Nós nos tornamos muito estranhos, irmãos, quando nós esquecemos disso. Por isso, quando você vem num culto como esse, ou em qualquer outro lugar, nós não deveríamos nunca entrar esperando alguma coisa para poder agradecer e adorar a Deus. Como diz o meu amigo, eu sou um eterno devedor. Porque eu não merecia ser alcançado por essa luz. Eu não fiz nada para isso. Foi graça dele. Agora eu só tenho um cuidado: de permanecer nesse lugar, de andar nessa luz, como aquele que me iluminou a primeira vez. Aí a pergunta que eu fiz no começo: o que você está fazendo com a luz que um dia brilhou em você? A palavra boa para você é a seguinte para nós: é que o mesmo que resplandeceu a luz, que Ele é a luz do mundo, Ele falou: eu não apago o pavio que está fumegando, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós, irmãos, quando a gente vê um pavio fumegando, a gente quer logo apagar, destruir. O ser humano é cruel. O Senhor, quando vê alguém fumegando, alguém quase apagando, Ele coloca todos os seus esforços. É como aquele, você está acendendo lá o carvão para assar uma carne, você pega a tampa de uma panela, começa a abanar para o fogo voltar. Você não faz isso? Joga o álcool, sei lá, faz alguma coisa. Você quer que tenha fogo. O Senhor faz a mesma coisa. Eu não apago você, então não apague os irmãos. Não apague ninguém. A sua vida tem que ser o sopro do Espírito. Essas são as obras que o mundo vai olhar e vai dizer: cara, essa igreja existe. Não tem nada a ver com a luz própria de fulano, ciclano. Não, irmãos, vou falar uma coisa para você: ou os homens entendem isso ou estão perdidos. Quanto mais a luz do Senhor brilhar, menos eu vou aparecer e menos você vai aparecer. É assim que sempre aconteceu, e é assim que tem que acontecer até que Ele volte. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se tiver alguém aqui que estava quase apagando, é uma boa manhã para você ser tocado por esse sopro, porque Ele não apaga o pavio que fumega, e Ele não pisa a cana quebrada. Ainda nós estamos, irmãos, no ano aceitável do Senhor. Ainda nós estamos nesse período. Se você estava quase apagando, se você estava sofrendo e tem reconhecimento disso, eu quero orar por você. Levante sua mão onde você está agora, em nome de Jesus. Pode levantar, irmãos. Você não precisa esconder nada de ninguém. Isso aí. Feche os olhos agora.
Você que levantou suas mãos, fique com elas levantadas. Pai, eu oro para que esses irmãos que levantaram as suas mãos, Senhor, sejam tocados pela tua glória, Senhor. O testemunho é que o Senhor não apaga o pavio que fumega e não pisa a cana quebrada. Tu és a luz, Senhor. Tu és o nosso sumo sacerdote, aquele que está à destra de Deus, intercedendo pela vida desses irmãos, Senhor. Então toca eles, Senhor, e reacende a paixão por Ti, reacende a fome por Ti, a sede por Ti, Senhor. Reacende, Senhor, o desejo, a decisão, Senhor. Fortalece os Espíritos Santo de Deus, para que eles se sujeitem a Ti, em nome de Jesus. E os que estão brincando, Senhor, que não brinquem mais. Os que não estão dando crédito para a Tua palavra, Senhor, que voltem a dar crédito para ela. Voltem a acreditar, Senhor. Eu clamo pelas Tuas misericórdias, Senhor, por amor ao Teu nome. Deus, alcança esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, aqui, ou através, ó Pai, das imagens que vão chegar nos lares, Senhor. Alcança, toca, Deus, e resplandeça a Tua luz, Senhor, no meio das trevas. E mostra, Senhor, para esse homem e para essa mulher, quem eles realmente são em Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar o seu lugar rapidinho. Aleluia. Eu tenho 2 recados. Eu já falei da primícia, já falei domingo que vem. O Kelf pede para avisar que vai haver um retiro para o teens de 11 a 15 anos. Você que tem filho adolescente de 11 a 15 anos, eles vão acontecer em março, dia 29, 30 e 31. Se você tem filho adolescente, ou sabe quem tenha, pede para procurar, ou você mesmo procure hoje. O Kelf e a Tati, levanta a mão aí. Kelf e Tati, eles são os líderes, né, dos teens, e as vagas são limitadas, então procure eles. Irmãos, há um tempo atrás, nós fizemos uma movimentação, assumimos algo aqui, e demos o testemunho da Alcione, do Ronald, hoje estão aqui com a gente, que são nossos amigos desde 23 anos, e ela passava um momento bem difícil da história da saúde, era uma grana bem grande que precisava também na época. Quanto é que era na época? 27 mil, coincidentemente os mesmos 27 que a gente precisa para casa, né? E naqueles dias nós compramos ali o desafio também, fomos para cima, acreditamos, e muita gente dessa casa acreditou nisso, irmãos, acreditou na cura da Alcione, e hoje ela está aqui, né, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir isso? Foi curada através dos médicos, fez as cirurgias que precisavam, era praticamente impossível isso acontecer para a realidade deles naqueles dias, e glória a Deus por isso. Estão passando na nossa casa, são nossos amigos, temos uma aliança, e agora estão morando pertinho, vão morar em São Francisco, vão pastorear, né, uma igreja ali em São Francisco, e certamente estarão conosco mais vezes, né? Quem sabe aí no culto de casais a gente já convida eles para vir aí, estar com a gente, e agora vai ser mais fácil, né? Às vezes eu morava muito longe, irmãos, né? Lá no Mato Grosso do Sul, mas lá no canto do Mato Grosso do Sul, né? E agora estão aqui pertinho, 200 km aqui da gente, é muito bom. Glória a Deus. Está feliz, irmão? Glória a Deus, a luz que poderia mudar a tua história brilhou. Aleluias. Vamos orar para você ir para casa, poder comer aquele frango, né? Irmãos, outra coisa, você que nos visita hoje pela primeira vez, levante sua mão comigo, deixa eu conhecer você. Estou aqui, pastor, pela primeira vez. Olha que tanta gente, irmãos. Quem está perto deles, cumprimenta eles.
Sejam bem-vindos. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Tem os irmãos que vieram de longe aí, vão ficar com a gente, irmãos. Irmãos, já deu então. Nós já ganhamos a casa. Aleluia. Já deu os 27 mil, irmãos. Glória a Jesus. Eu quero ver coisas maiores, irmãos. Por isso que eu oro para que Deus abençoe você mesmo. Que Deus abençoe os empresários dessa casa. Mas com um coração, um entendimento, irmãos, de sacerdote. A igreja que nós sonhamos, ela existe. Em nome de Jesus. Amém?